Senhoras e senhores deputados e deputadas, resistente na noite de hoje, às 21h44 do dia 9 de dezembro de 2019, estamos aqui votando o pacote antipovo, o pacote da maldade, apresentado pelo governador do estado do Rio de Janeiro. E nesse pacote absurdo foram 16 fundos que o governador abocanhou, meteu a mão no bolso de trabalhadores e trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro, de trabalhadores da Polícia Militar, de bombeiros, da população do estado do Rio de Janeiro. Enfim, é o governador falando que os fundos específicos não poderão mais ser utilizados para esses destinos específicos. E aí, senhor presidente, estamos falando agora do projeto de lei número 1716 de 2019, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 55 de 2019, que altera a lei 2.592 de 10 de julho de 96, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, FEPROCON, e da outras providências. Importante relembrar que todos esses projetos vieram em regime de urgência, ou seja, ou vota ou vota. É importante lembrar também que o governador do estado tem tratado essa casa com tamanho desrespeito, com tamanha falta de gentileza, inclusive, entendendo que esses fundos ele já estava querendo mexer aí desde o meio do ano, e só manda para essa casa ao apagar das luzes, literalmente, porque já vemos aqui algumas luzes desligadas no palácio aqui da Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo que a gente entende a nossa função social quando somos eleitos e eleitas para estar nessa casa. É, sem dúvida nenhuma, defender os direitos da população, do cidadão, da cidadã fluminense, que não só esperam dessa casa uma atitude responsável com relação aos investimentos, ao orçamento público, mas também espera que essa casa seja combativa quando o governador do estado mete a mão no bolso da população. Então, aqui estamos fazendo o nosso papel para o qual fomos eleitos a fazer, que é olhar para esse governo e falar que não vai ser sem a nossa resistência que ele vai conseguir botar essa casa à venda, inclusive. E aí, senhor presidente, esse projeto faz parte de um pacote de mensagens enviadas pelo governo Witzel, cujos principais objetivos são possibilitar que os recursos de diversos fundos estaduais sejam utilizados prioritariamente para pagamento do pessoal dos respectivos órgãos a que esses fundos pertencem e permitir que, ao final de cada exercício, em havendo resultado positivo de cada um dos fundos, seus recursos sejam revertidos para o Tesouro Estadual. Trata-se aqui do FEPROCON, destinado a proporcionar recursos financeiros de natureza supletiva para o desenvolvimento de atividades relacionadas à proteção e à defesa do consumidor e da consumidora, bem como para o reaparelhamento dos seus órgãos. Constituem receitas do FEPROCON. Recursos provenientes de parcelas de impostos, taxas, multas, sanções pecuniárias, em especial as previstas no inciso 1º do artigo 56 da Lei número 8.078 de 90, bem como de serviços federais, estaduais ou municipais que, por força da disposição legal ou em decorrência de convênios, possam caber ao fundo. Recursos oriundos de realização de cursos, palestras, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como da inscrição em concursos e estágios. Auxílios, subvenções e contribuições de entidades públicas
ou privadas nacionais ou estrangeiras, desde que destinadas a atender ao dispositivo disposto no artigo 1º da presente lei. Ou seja, doações e legados, recursos constantes do Orçamento Geral do Estado, especificamente destinado ao fundo, eventuais recursos que lhe forem expressamente destinados, enfim, uma série de elementos fundamentais para que esse fundo possa resguardar o direito do consumidor e da consumidora. Entendendo aqui que tudo o que passa, e é muito interessante, simbólico, que a destruição desse fundo chegue nesse momento, no momento em que o governador faz muito lobby com a questão orçamentária e lobby também com os benefícios fiscais. Não à toa, outro dia votamos aqui vários projetos que criava toda uma lógica de benefícios fiscais. Então, a gente muitas vezes confunde o governador do estado legislando com a Firjan, aqui no estado do Rio de Janeiro, legislando em favor dessas empresas que muitas vezes deixa o direito do consumidor e da consumidora relegado à segunda classe. Então, entender, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que essa construção de um fundo do consumidor e da consumidora no estado do Rio de Janeiro é fundamental. Nós vivemos num mundo capitalista, um capitalismo que sim é selvagem, um capitalismo que mata pessoas em nome do lucro, em nome de um lucro exorbitante, um momento do capital em que a pessoa vale o que tem e não vale o que ela é em termos de cidadão e perfil. Um momento em que, se a pessoa tem dinheiro, ela tem respeito. E é importante que a gente fale isso, que aqui não tratamos cidadãos e cidadãs como pessoas de segunda classe. Achamos que todos devem ter o direito garantido a uma vida digna e que, por óbvio, devem consumir de maneira digna também aquilo que faz diferença para a manutenção da sua própria vida. Ou seja, consumir alimentos de boa qualidade e não o momento que a gente está passando, por exemplo, dos valores exorbitantes da carne. Então, a gente vê, inclusive, um momento na nossa população em que tem gente hoje no extremo interior do Brasil cozinhando a lenha, senhor presidente, cozinhando quando tem algo para cozinhar, ou seja, nem o gás de cozinha, que está extremamente caro, essa pessoa detém hoje. Então, a gente está vivendo momentos de retrocesso completo no direito das pessoas sobreviverem no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala de direitos do consumidor e da consumidora, a gente está entendendo o quanto o governo Witzel renega não só direitos, ele renega a possibilidade de subsistência do cidadão e da cidadã fluminense no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, senhor presidente, colocou a mão em diversos bolsos, no bolso da PM, botou a mão no bolso de cidadãos e cidadãs fluminenses com relação à taxa de incêndio e agora coloca a mão no bolso do consumidor e da consumidora. Bom, já disse aqui o tamanho da covardia em apresentar projetos sem o debate exaustivo com a população que vai ser impactada diretamente por essas ações absurdas do governador do estado, que pretende fazer a sua lei orçamentária ou tirar investimentos de fundos que seriam específicos para necessidades do estado do Rio de Janeiro para usar o seu bel prazer. Então, não custa aqui repetir o tamanho não só da deselegância, o tamanho da desqualificação dos projetos que aqui foram enviados, com uma lógica copia e cola, com erros grotescos, erros primários. Então, causa não só vergonha a que um governo do estado provoca ao apresentar projetos de lei completamente inconsistentes, vulneráveis, mas também me provoca espanto
a maneira desagradável, irresponsável e incoerente que esse governador age perante o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Volto a repetir, ficaremos aqui até o amanhecer. Amanhã é Dia Internacional dos Direitos Humanos, importante dizer aqui. Faremos, inclusive, o senhor está convidado, todos os deputados e deputadas também estão convidados, faremos uma sessão solene aqui, falando do quanto a Comissão de Direitos Humanos trabalhou nesse ano, uma comissão que é muito combativa, porque recebe no seu bojo, aqui dentro dessa casa, muitas denúncias de violações, desde pessoas que não têm água para beber, até pessoas que perderam a sua vida. Então, é uma comissão muito relevante. Então, para mim, problema nenhum adentrarmos o dia 10 de dezembro aqui, comemorando a dignidade humana, os direitos e os direitos daqueles e daquelas que defendem a vida de maneira intransigente. Então, passaremos a noite aqui com muita firmeza, sabendo que o propósito da gente dentro dessa casa é qualificar o Legislativo fluminense e não deixar que o governador do estado faça qualquer coisa que possa aí vulnerabilizar ainda mais a população fluminense. Então, senhor presidente, muito obrigada, boa noite para o senhor. Daqui a pouco eu volto para discutir o próximo projeto, tá?